Partiu. Olá, boa noite a todos, boa noite, Valdeci. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Dr. Valdeci Guzmão, que é oficial do registro de imóveis, do segundo cartório de imóveis do município de Jaboatão dos Guararapes. Nós estamos aqui na Escola de Música Piano Forte, né? Nós tivemos aqui a breve apresentação de Vitor Hugo, meu filho, né? Ao piano, para a gente começar, vamos dizer assim, de pé direito, né? A nossa live, o nosso bate-papo, a nossa conversa a respeito da uso capião que envolve bens rurais, imóveis rurais. E nada melhor, ninguém melhor do que o Dr. Valdeci para a gente poder conversar aqui sobre esse tema. Mas antes de mais nada, eu queria lhe agradecer por ter aceitado o convite, né, para bater esse papo conosco. E para a gente tomar a nossa água, eu já vou lhe oferecer aqui a caneca. Muito obrigado. Eu coleciono caneca. Pronto, aí mais uma, né? Vai ficar ao lado dos Beatles. Você vai querer, assim, sem gás ou com gás? Tem com gás. Se tiver sem gás, tem sem gás? Tem. Pronto, sem gás. Então, vamos lá. Pois é. Esse aqui para o Esse tá, esse eu. Vamos lá. Olha aí. Boa noite a todos. Quero começar agradecendo ao Dr. Sérgio o convite, para inclusive conhecer essa fantástica escola aqui do Piano Forte, que eu sempre tive. Esse é um desejo de aprender, com o talento eu não fui beneficiado, talvez com esforço a gente consiga tocar alguma coisa, com certeza, né? Parabéns ao grupo por saber tocar tão bem e pela música escolhida também. E aí nos trouxe um desafio, porque começa com uma música dessa, vem agora falar de direito, aí fica complicado, né? Mas parabéns, belíssimo mesmo, muito bom. Bem, doutor Sérgio, o uso capião de uma maneira geral, tanto judicial como extrajudicial, né? Não é isso? De uma maneira ampla. Sim. A questão, é o fato de ser bens rurais. Pois não. Me permita eu começar a nossa conversa com uma provocação que me parece que é importante, sobretudo, estou pensando no advogado que pensa em redigir apresentar uma ação de capião, seja judicial ou extrajudicial, e até no judicial em relação ao juiz, ao magistrado, né? E a gente tem que reconhecer de cara o seguinte: nós, profissionais do direito, nós temos sérias deficiências, né, no trato do chamado direito não registrado.
A gente vê a graduação, isso não é disciplina oferecida, né? Então a gente tem certas deficiências sobre isso. Para não dizer que, no mais das vezes, nós ignoramos quase que por completo. A questão é, ponto de partida, o que é que a gente vai chamar de imóvel rural? Porque a percepção que se tem à primeira vista é o seguinte: basta não estar na cidade para que a gente já considere aquilo como rural. Não é? Então eu queria começar com essa provocação, sabe? Porque pode não ser bem assim, né? Não é? Ok. Bem, isso tem trazido problemas práticos mesmo, né? E contando um pouquinho da história, né? Eu era registrador em Recife. E Recife, capital do estado, já desenvolvido pouquíssimas situações de imóveis rurais. Mas aí assumiu o cartório. Nós temos no município. Ainda tem imóveis que ainda estão com a característica de rural, não houve descaracterização, mas... Na matrícula, ou na transcrição, com o rural. Porque a gente vai até aquele limite lá para a aldeia, né? Então ali tem alguma coisa que... E até na resposta à sua pergunta do que é o imóvel rural, vai chegar nisso. Sim. Então eu tinha pouquíssima experiência com imóveis rurais. Aí quando assumi o cartório lá de Jaboatão, e aí Jaboatão já tem uma maior quantidade, aí nesse momento comecei a me deparar com essa questão de imóveis rurais e tenho estudado, procurado entender. Mesmo assim não acontece com uma grande frequência, mas lá acontece com uma frequência bem maior. Jaboatão tem, né? A chamada zona rural, né? Isso. Assim, eu até nem sei se o município ainda tem uma área rural, porque parece que agora tudo ficou perímetro urbano. Eu não recebi a decisão lá, mas ouço falar que agora é tudo perímetro urbano. Eu tento obter junto à prefeitura qual é a delimitação. Mas essa questão, o fato é, nós temos imóveis rurais em Jaboatão, certo? E o que é que caracteriza o imóvel rural? Não é estar na área rural, é a destinação. O critério utilizado, existem dois critérios na legislação. O critério da localização e o critério da destinação. O critério preponderante, o que nós utilizamos, é o da destinação. Ou seja, para que serve aquele imóvel? Então a gente pode ter um imóvel numa área urbana, mas que tem uma destinação rural. Então, nesse caso, ele é imóvel rural. Apesar da localização. Isso. Então, o que vai determinar se ele é, para nós, se ele é rural ou urbano, é a destinação, que é o que o INCRA adota, a destinação. Então, nesse sentido, quando a gente pega lá o imóvel e chega o argumento, não, mas não é mais rural, você precisa ir lá junto ao INCRA e ter o Instituto da Descaracterização, que é quando ele converte o imóvel de rural para urbano. Esse é o ponto. Perdeu a destinação, inclusive o próprio artigo faz essa referência, a exposição normativa diz. Descaracterização por ter perdido a destinação, que é o caracterizador. Então esse é o ponto básico. Então na sequência, como aqui nós vamos aqui nas suas provocações... Não, é porque é o seguinte, por exemplo, tem uma outra situação de um certo modo recorrente. Por exemplo, você às vezes, você tem até uma chácara. Sim. Você tem, enfim, um condomínio numa área distante da zona urbana. Sim. Aí você vai ficar. A questão é, aquele imóvel é um imóvel rural ou não, né? Porque existe também aquela questão da área de expansão urbana. Sim. Não tem? Sim, é a área de expansão urbana, expansão urbana. Mas o INCRA, ele vai verificar a destinação. Se aquela destinação ele entende como sendo caracterizadora de imóvel rural, ele permanece como rural. Mas ele pode ser essencialmente para residências. Então, não seria rural. Mas você entendeu para a minha provocação? Porque pode ser que o advogado, ao redigir a petição inicial, venha caracterizar o imóvel como rural. Sim. E, consequentemente, muito certamente o juiz vai entrar também, né? Sim. E aí isso vai dar para a matrícula, né? Veja, como se fosse imóvel rural, né? Eu nunca vi uma caracterização
ou seja, que seria um imóvel ser urbano e virar rural. Aí eu não vi, não, eu vejo a descaracterização Do rural para o urbano. rural para urbano. Poderia haver uma eu estou chamando, não nem vi essa nomenclatura. Eu estou fazendo a partir de sua provocação. Deixa eu supor que eu tenho uma área urbana. E resolvo fazer ali uma granja. Vou lá, ou plantar alguma coisa. Eu posso chegar junto ao INCRA e pedir que agora aquilo seja considerado como rural. Eu não vi nada nesse sentido. Acho possível, já que o imóvel é rural por destinação, mas o que é previsto é a descaracterização. Ou seja, o imóvel é rural, está na matrícula como rural e perde a destinação. O proprietário diz, não, agora eu vou fazer aqui uma fábrica, eu vou fazer um condomínio, e ele não vai ser mais rural. Aí ele promove a descaracterização junto ao INCRA. Esse é o que é previsto no normativo. Eu não encontrei nada no sentido inverso. Bom, então é o seguinte, não seria nada de anormal, nada de extraordinário se o advogado peticionasse, né, redigisse a sua petição inicial, indicando que o imóvel não está na sede do município. Por exemplo, aqui... Estou lembrando aqui de um lugar porque é onde lá meus pais estão morando hoje. Um lugar chamado Matacaru, e fica a 10 quilômetros da sede de Gravatá. Uhum. Aí você diz, não, que vai ser zona rural. É. Mas é uma área urbanizada, né? Um distrito que tem rua, tem calçamento, tem energia elétrica. É uma cidade, quer dizer... Só por estar ali naquela distância as pessoas vão achar que é zona rural? Não necessariamente, né? Porque a destinação, como você está sabendo, é isso, né? A destinação, no caso aí, era para residência. Sim, porque as pessoas moram lá, as Mas pessoas casam. é a Tem destinação. muita casa lá. É a destinação. Mas em que sentido? Em que situações de processo? Uso capião? Sim. Pronto. É Então vamos lá. Então a gente tem que começar o seguinte, é uso capião. Aí ele vai olhar a matrícula. Então vamos lá, o imóvel tem matrícula? Se o imóvel tem matrícula, lá já está dito como é que ele é tratado, né? Na matrícula já vai ter uma natureza de rural ou urbano. Se ele é rural, ele vai ter CCIR, que é a certidão de cadastro do imóvel rural. Ele vai ter a medida dele em hectares. Ou não, né? Ou não, né? Estou dizendo, há uma matrícula correta, vai estar nesse sentido. Se ele for urbano, ele vai ter inscrição imobiliária urbana, né? Então ele vai ter um tratamento de imóvel urbano. Então, todo o descritivo do imóvel, para aqueles que têm matrícula, então vamos botar duas hipóteses. Tem matrícula. Se tem matrícula, e a gente pode ter um confronto entre a matrícula e a realidade física. Certeza. Vamos supor, ele está lá na matrícula e ele está caracterizado como rural. Hectare, ele tem CCIR, está georreferenciado, digamos assim, é todo rural. Está sendo usado para o quê? Está sendo usado para uma plantação de uvas, qualquer para a gente, né? Não é bem da região, mas uma plantação qualquer, atividade agrícola. Ele é rural, sem dúvida. E aí o advogado não vai ter dúvida de colocar que é um uso capião de um imóvel rural. Ele tem matrícula e está com o descritivo urbano, o sequencial, que é cadastro da prefeitura, não tem nenhuma referência ao INCRA, medida em metros quadrados, né? Então, terreno, não tem nenhuma, porque o imóvel rural a gente vai chamar de granja, engenho, vai estar com essa nomenclatura. Já o urbano vai falar em terreno próprio, e aí a nomenclatura própria para tirar aquela questão da SPU, não tem FTEUs, né? Então a descrição da matrícula já aponta o que ele é. Pode haver uma falta de harmonia entre o que está na matrícula e o que está na realidade. Então, ele está descrito como, o mais normal ele está descrito como rural e tem atividade rural. Ou ele está descrito como rural e tem uma atividade urbana. Está cheio de casa, virou um condomínio de casa. Então ali, se ele fosse fazer uso capião, provavelmente seria de uma casa. Um pedaço desse imóvel todo. Então, quer dizer, tem a residência, a casa do lugar tal, da rua tal, então ele tratou como urbano. E a gente ia precisar da descaracterização daquela parcela rural para urbana. Difícil que ele estivesse caracterizado como urbano e ter uma atividade rural. Esse é mais raro, porque geralmente o caminho é
de rural para urbano. Eu não vi o retrocesso, ou seja, o caminho contrário. Não acho impossível, mas não vi. Então eu acho que o advogado vai ver uma harmonia entre a matrícula e o que ele tem. Vamos supor que não tem matrícula. Que não é impossível. Né? Isso é até fácil de ocorrer, né? Então lá, ele tem um imóvel e ele não tem matrícula. Não localizou a matrícula relativa àquele imóvel. Essa questão da matrícula a gente pode investir porque eu acho que ele sempre vai achar um imóvel de onde aquele imóvel foi desmembrado. Né? Aquele assunto dele procurar a área maior e tal. Mas ele vai dizer assim, qual é? Porque se ele vai caracterizar a posse, que é um dos elementos da usucapião, um elemento essencial, dizer, a posse foi exercida para o quê? Para a residência? Se for exercido para a residência, é urbano, né? A natureza urbana, tá? Ele mora lá e vai para o trabalho aí e tal. Mas se ele exerceu a posse para uma atividade rural, então ele teria o imóvel rural. Então a tendência é essa, ele vai querer caracterizar que ali é uma granja, ali ele plantou, então ele está com todo o caminho rural. É o seguinte, qual é a preocupação tanto do advogado quanto do juiz? Verificar essa destinação. Destinação. E se essa destinação não estiver em harmonia com a matrícula, e o caso típico é, ele é urbano, mas a matrícula é rural, o juiz vai se preocupar na descaracterização daquele pedaço para urbano. Eu acho que é interessante ouvir o INCRA, por conta disso. Mas aí são outros aspectos que a gente vai desdobrando aqui. Sim, então você falou uma coisa que me chamou a atenção. Sempre que se tratar de uso capião que envolva imóvel rural, você acha que seria o caso de chamar o INCRA para se manifestar? Rapaz, é o seguinte, eu gosto sempre desses momentos porque a gente termina forçando a estudar, ler aquilo que a gente vai no dia a dia resolvendo os problemas. Então, o imóvel, primeiro imóvel rural, existem duas preocupações associadas ao imóvel rural. Uma questão da utilização social do imóvel, ou seja, ele tem a função de produzir alimentos, né? E de fixar o homem no campo. E existe a preocupação ambiental. Né? Ambiental, o INCRA como colonização e ambiental, meio ambiente. Né? Então, por conta disso, a gente começa a ter associado a esse imóvel vários órgãos. O INCRA, a questão do parcelamento, porque existem limites ao parcelamento. O INCRA para controle da área rural como um todo, aquele é um pedaço, o INCRA provavelmente tem aquele imóvel como um todo e precisa abater aquela parcela que vai ser desmembrada. Então o INCRA, nesse caso, seria uma boa fonte de pesquisa, né, para saber a origem de um registro anterior, né? Poderia, mas na prática não tem sido. Não. Esse aqui é um ponto. Eu tenho tido muita informação. O INCRA, na maioria das vezes, o que tem lá, e aí vem para a experiência, eu procuro, olha, por exemplo, tem lá um engenho. Um imóvel de engenho. Acontece muito isso lá no Jaguatão. Aí diz assim, engenho. Aí o cidadão diz, esse imóvel é urbano. Aí eu digo, sim, é urbano, mas está dizendo aqui que veio do engenho. Onde é que houve a descaracterização? Então eu quero que obtenha lá do INCRA um ok, que o INCRA não tem nada a se opor a essa descaracterização. A maioria das vezes, primeiro, aí é porque não sou eu que vou junto ao INCRA, mas o usuário já me passa a ideia que o INCRA não queria nem falar naquilo ali. Aí, muitas vezes ele consegue um instrumento em que o INCRA declara que não tem interesse, na minha opinião, até contraditório ao que a gente está falando, porque Jaboatão agora é toda a área urbana. Veja, ele não fala destinação. Então o próprio INCRA uso de da localização. Vai por aí como seria um equívoco, né? E depois ele diz que não tem no cadastro dele nada associado àquele imóvel. E, portanto, a partir desses argumentos, ele diz que não tem nada a se opor. Como ele diz que não tem nada a se opor, ele era o órgão que poderia questionar, eu aceito aquilo e tirei. Ou seja, no mínimo eu peço essa participação. Mas você tem o órgão ambiental, que precisa... No caso é quem... Veja, o órgão ambiental a gente tem no Estado, o órgão ambiental responsável pelo meio ambiente, mas Jaboatão tem um convênio e ele pode responder pelo meio ambiente como um todo. Jaboatão tem se posicionado sobre as propriedades de lá de Jaboatão. Aí o que eu exijo é que o órgão ambiental de Jaboatão diga que não há nenhum problema. E aí, a
a gente está derivando das questões e elas vão... Uma preocupação minha quando eu cheguei lá era a questão essa. O INCRA procura ter um controle das áreas rurais. O que é que tem acontecido em Jaboatão? E em todas as cidades, elas vão se desenvolvendo e as áreas rurais vão se transformando em urbanas, vão sendo desmembradas. Aí tem um engenho, faz um primeiro desmembramento e vira ali uma comunidade, vira alguma coisa. Virou uma parte rural, urbana. Então, o cidadão já chegou, mas isso aqui é urbano. Eu disse, sim, mas em nenhum momento aqui no desmembramento houve a manifestação do INCRA de considerar que essa área saiu daquela área total. O engenho ele tem um documento chamado CCIR, tem a área total dele. Às vezes um CCIR... Que é um código específico para o imóvel rural, né? Esse CCIR, a certidão de cadastro imóvel rural. E aí tem um detalhe, que um CCIR pode corresponder a algumas matrículas. Isso. Não tem vinculação CCR com matrícula. Mas não tem assim, uma matrícula com 2 CCIRs. Não. Mas eu posso ter um CCIR com 2 matrículas. Por quê? Porque aquele CCR já se referiu a um terreno maior. Isso. Que depois porque o INCRA, transformou por conta da atividade, veja a coerência. O INCRA se preocupa com a destinação, com a atividade. Então, em termos de atividade, aquilo era uma coisa só. Então, para o INCRA, era um único CCIR. Aí, para o INCRA, aquele imóvel tem... Você sabe, me perdoe interromper, mas você sabe que eu tenho já uma ideia aqui. Por que o INCRA só tem um único CCIR, embora existam 2 ou 3 matrículas? Qual seria? É uma hipótese. Porque existe uma obrigação na lei, acho que é a lei 10.267 que criou esse CCIR. E num decreto regulamentador 4449, uma coisa assim, que diz o seguinte: quando o juiz transitar em julgado a sentença de uso capião, o juiz deve comunicar ao INCRA. Sim. Quer dizer, seria aí que o INCRA talvez fosse, agora isso aqui não é mais um todo, não é? Isso aqui agora vai ser um imóvel autônomo, desmembrado. Mas é nesse momento, entendeu? Mas é Quer só. dizer, então, se essa comunicação não acontece, para o INCRA continua uma coisa só. Não, né? Então, o INCRA tem como uma coisa só. Mas ela também pode ocorrer não só na sentença. Por exemplo, eu tenho um engenho e desmembro. Naquele momento do desmembramento tem que haver a comunicação no INCRA. E não faz, né? O cartório tem que fazer e nós fazemos. Certo. Não sei se antes era feito. Aí é o ponto da gente olhar. Era feito antes? E se aquele pedaço que foi desmembrado, ele foi com a destinação urbana, esse pedaço tem que ser descaracterizado. E o cadastro aqui ele chama de atualizado, ou seja, ele tinha 200 hectares e saiu uma área correspondente a 5 hectares. Então, o CCR vai passar a ser 195 hectares e aqueles 5 hectares ele descaracteriza. Então, é esse detalhezinho que a gente não está encontrando nas matrículas. Então, quando eu vou atrás da história, você está rememorando, já está... Aí eu estou sendo, assim, questionado porque eu estou pegando o trem andando, o barco andando. Então, eu quero pegar e prosseguir e eu quero ver o que é que houve para trás para a gente não ter nenhum problema. Então, isso aí tem a seguinte questão. Veja bem, imagine, existe a tal da reserva legal. E a gente está aqui caminhando no assunto... Pronto, aí é que está as especificidades dos imóveis rurais, né? Estou falando que, para o imóvel rural, a gente estava na linha, vou voltar para a reserva legal, mas a gente tem envolvendo o INCRA, o IBAMA, o IBAMA, eu queria me lembrar isso. O órgão ambiental. O órgão ambiental, né? Mas o órgão ambiental do Estado, né? O órgão ambiental municipal. A gente tem a Receita Federal por conta do ITR, certo? Então o ITR, ele é da Receita Federal. Inclusive, a previsão... Que é um tributo federal. Né? Isso. Vinculado, que é Imposto Territorial Rural. Isso. O dual dele é o IPTU. E às vezes tem casos de proprietários que estão pagando IPTU e ITR. Sério? Estão na região limítrofe. Não, e os dois estão tributando. E os dois não querem tributar. Estão tributando, e ele está pagando porque para ele naquele momento interessa, por algum motivo. E veja, quem é que tem a palavra na história? Se a prefeitura resolve cobrar IPTU e a Receita Federal está cobrando ITR, quem é que diz a palavra aí de qual é a natureza? Quem é que vai preponderar? Eu não sei.
Eu sei. Não seria a legislação municipal, não, que define qual é o perímetro urbano. Sim, mas mas a gente vai para aquela questão. Se no perímetro urbano eu posso ter uma área com destinação rural, entendeu? Então aí quem é que vai dizer? Na minha opinião, se houvesse por exemplo, vamos supor, eu sou um proprietário de uma área que está sendo tributada do IPTU e ITR. E eu entendo que sou IPTU. Eu acho que eu iria na Justiça Federal, chamaria o feito a Receita Federal e a Receita Municipal e pedia a declaração de que deve ser só a federal. Eu acho que seria isso, a competência federal, porque sempre que eu envolvo um órgão federal, chamaria para lá. Mas aí, voltando aqui, então os órgãos que a gente tem. O IBAMA, a Receita Federal, e assim, a Prefeitura, né, vinculados a esse imóvel. Aí o imóvel foi descaracterizado, e vamos voltar para a reserva legal. Reserva legal, que é uma preocupação ambiental. A gente tem duas preocupações ambientais vinculadas ao imóvel rural. As APPs, Áreas de Preservação Permanente, e Reserva Legal. A APP, ela também tem influência no imóvel urbano. Diz pra gente aí o que é cada uma dessas coisas aí. Então, a Reserva Legal é uma área que é para imóveis rurais, que tem uma destinação com preocupação da questão da preservação, flora e fauna. Por exemplo, você não pode desmatar, não pode... Aquela é a Reserva Legal. É isso. No caso, tem que por preservar. exemplo, ali em Aldeia, Camaragibe, tem uma área ali que acho que é capaz de ter isso também, né? Cada município tem área rural. Não. Existe um mapeamento do Brasil definir percentuais de reserva legal. O menor percentual, salvo engano, é 20%. Jaboatão é 20%. Mas, por exemplo, na Amazônia, eu acho que é 80%. Tem percentuais diferentes. Lógico. Então, mas Jaboatão 20%. Então, 20% daquela área é reserva legal. E reserva legal se preocupa com a fauna e a flora daquela área. Então, ele vai dizer, olha, e não é escolhida aleatoriamente. Vai ter que dizer, olha, esse pedaço aqui, e vai ser proposto para o órgão ambiental que vai aceitar aquela parcela como sendo... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que pode ser esclarecedora. Todo imóvel rural haverá de ter reserva legal? Regra geral, há reserva legal. Mas pode haver exceções, por exemplo, imóveis pequenos. Vamos ver uma referência a 4 módulos rurais. Então, nesse caso, não precisaria. Então, nem todo, mas é exceção. A regra geral é haver reserva legal. Embora não venha nada, seja só terra nua praticamente. Pois é. Estou lembrando do sertão. Aí Você só tem pedra. Ali, sabe? Eu não sei qual o critério do órgão ambiental para aceitar, mas a legislação... eu não sei se o órgão ambiental, se você não tiver viabilidade lá, se dizer, então aqui não tem nada, então você não precisa reservar nada. Não sei se haveria, mas quem define... Tipo, não haveria o que preservar. Vamos supor que existe, eu também não sei, são casos aí que eu não vi essa hipótese lá, concreta, né? Existe na teoria, a gente está pensando aqui. Agora, o raciocínio que eu desenvolvi foi o seguinte: imagine que eu tenha 100 hectares, uma propriedade rural de 100 hectares. Na prática, o que foi acontecendo lá em Jaboatão? Foi desmembrando, aí criou o Alphaville, né? Inclusive isso aconteceu com o Alphaville. Quando eu cheguei lá, houve um freio em relação ao Alphaville. Eu não estava que geralmente são construídos fora do grande centro urbano, né? Isso. Então, lá em Jaboatão eu tenho 3 Alphavilles vinculados. Então, aí eu vi que vinha de uma área rural, e qual foi o meu raciocínio? Veja bem que foi o problema que houve esse freio lá na Espanha. Quando eu cheguei lá, deu um bloqueio. E veja que nesse caso, o registrador ganha com o quê? Com o registro. Aí, ou seja, o que eu quero fazer? Registrar. Aí eu crio coisas que impedem o registro. Ou seja, eu estou trabalhando contra o meu ganho, não é verdade? E aí, só para o que é que leva esse cara a fazer isso? Veja, o meu raciocínio foi o seguinte: quando eu fui olhar a matrícula lá do terreno do Alphaville, falava que vinha do engenho. Eu disse, cadê a descaracterização? Cadê aqui a parcela? Porque, veja, se eu tenho 100 hectares, por exemplo, 100 hectares, eu tenho que destinar 20% para a reserva legal. Quantos hectares eu tinha que ter de reserva legal? 20. Então, mas aí eu pego essa área de 100 e divido em 5 áreas de 20. Tá lá. Aí eu saio e desmembro.
20, 20, 20, 20, 20. E transformo cada uma delas num alfaville da vida. Cadê a reserva legal? Onde foi parar a reserva legal? Deveria haver. Então, você diz, não, peraí. Mas esse aqui já foi desmembrado, se for desmembrado, mas se você não se preocupou com aquela reserva legal que deveria ter na propriedade de origem, eu entendo que essa obrigação, esse ônus, persegue a coisa até que ele diga, ó, a reserva legal associada a essa parte aqui, que era de tudo, ela ficou naquela região ali. Você averba lá naquela matrícula, dizendo que o ônus social, porque isso é interesse da sociedade, foi atendido naquela área. Não havia isso. Então, precisa resolver. Eu achei que era algo tipo o próprio terreno, que seguia a coisa, enquanto, ou seja, o correto deveria ser o seguinte, na minha maneira de ver. Você está tocando... deveria ser o seguinte, eu sei que não. Deveria ser o seguinte. Eu tenho 100 hectares, aí eu averbo a reserva legal aqui em 20 hectares e comunico qualquer desmembramento que eu fizer que a reserva legal associada à área maior foi preservada conforme a vetal daquela matrícula. De forma que aquilo ali está livre. Certo? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se houver a descaracterização? Que o imóvel deixa de ser rural para se tornar urbano? Eu acho que são coisas diferentes. Desapareceria essa obrigação de ter essa reserva legal? Eu entendo que não. Eu entendo porque, veja bem, se você entender que basta descaracterizar e acabou, a sociedade perdeu, não é? Veja, tinha que ter 20 hectares. Ele não ia converter 20 hectares em condomínio, tinha que ficar lá, estava preservado. Aí vamos supor que o perímetro urbano agora abrangesse aquela área ali. O que aconteceria com aquela reserva legal? Não existe reserva legal em área urbana, mas ela passaria a ser área verde, que é uma outra área ambiental vinculada a imóvel urbano. Ou seja, ela se transforma, mas ela não deixa de ser uma área de preservação. E aí tem um outro conceito. Veja bem, esse imóvel, esse alfaville aqui, que é convertido em loteamento. Quando é feito um loteamento, eu tenho uma área. Aí eu for fazer um loteamento ali, a prefeitura, para poder aprovar o projeto de loteamento, o que é que ela faz? Ela exige que haja ruas com determinadas dimensões, praças e uma área verde. Existem os parâmetros lá urbanísticos. Vou criar um bairro. Isso aí, para o proprietário daquela área que vai ser loteada, ele vê como uma perda financeira porque ele vai comercializar menos lotes. Com certeza. Não é? Apesar de que aquilo, de certa forma, valoriza os lotes dele, porque as pessoas querem morar ali porque tem uma área verde perto. Com certeza. Mas de um jeito ou de outro, ele não quer dar aquele percentual, para ele é exagerado, de certa forma. Então não é uma área que interessa ele, mas aquela área verde é decorrente da loteamento. Veja o caso. Imagine que eu tenho esses 100 hectares aqui e eu reservei 20 para a reserva legal. Cada área que eu vou desmembrar tem agora ônus de reserva legal, na sua opinião? Não, né? Não, porque já teve os 20. Então ele não tem problema de reserva legal. Ele vem, e como é que ele prova que não tem problema de reserva legal? É só averbar na matrícula que a reserva legal da origem da propriedade originária foi preservada no avental. Aí ele vai e faz um projeto de loteamento. Ele vai ter que ter área verde? Vai. Porque ele agora pegou aquela área que era rural, descaracterizou, implantou um projeto de loteamento e teve que fazer reservas de área verde. Então, a área verde existente no alfaville não tem nada a ver com a reserva legal que deveria existir na propriedade originária. Agora, se eu tiver uma propriedade, vamos supor que eu peguei esses 100 hectares e botei em cada bloco de 20, eu coloquei 20% de cada de 20 daria 4. Eu botei 4 hectares de reserva legal. E eu puxei e disse, olha, aqui tem 4 hectares de reserva legal e nas outras tem, dando os 20 hectares. Quando eu vou fazer o loteamento desta área, essa reserva legal, na descaracterização, ela passa a ser área verde e ela entra naquele cálculo do mínimo necessário para... Então eu tive uma reserva legal que se transformou em área verde. Mas nem toda a área verde existente é a reserva legal ou é a compensação da reserva legal originária. E aí, só para concluir esse negócio, como é que a gente resolveu isso aí?
A gente ficou parado por um bom tempo, porque eu queria esse aval do órgão ambiental, até que eu me reuni com a Procuradoria do município de Jaboatão, uma reunião muito boa, que eles trabalham, em que a Procuradoria disse, não, a partir de agora, tudo que for desmembrado, a gente vai olhar esse aspecto. E aqueles que já foram desmembrados, a gente vai analisar a situação de origem e dizer que não há pendência de reserva legal nem APP. Aí eu tenho esse documento para cada área que for desmembrada, aí eu sigo em frente, porque agora eu não tenho mais nenhum problema. É assim que a gente tem resolvido. Olha, tem uma coisa interessante, que a minha preocupação é sobretudo com, vou te dizer, eu não me preocupo muito com a uso capião extrajudicial nesse particular, porque você vai ter ali o crivo do registrador, certo? Para dizer, olha, isso aqui tem que... Eu me preocupo de um certo modo com o judicial, que pode passar desapercebido pelo magistrado, pelo advogado. Se eventualmente na ação de uso capião esse assunto, reserva legal e área de preservação ambiental da APP, isso passar desapercebido, isso vai ser um óbice, isso vai ser algo que vai impossibilitar a abertura da matrícula e a realização do respectivo registro em favor do uso capiente, ou isso vai ficar como uma mera pendência? Vamos lá, para ser regularizado no futuro. Vamos lá. Seria interessante que a gente recebesse, justamente, o que é que deve vir como título judicial? Eu falei naquele nosso encontro com os magistrados, excelente encontro, muito bom aquela oportunidade, renovo meus agradecimentos por ter participado ali. A gente... Só para esclarecer, esse encontro que o Dr. Valdeci está se referindo foi um encontro que nós tivemos na semana passada e retrasada, com magistrados na Escola da Magistratura, Escola Judicial do Tribunal, onde nós trabalhamos a respeito da uso capião diante das lacunas da legislação processual civil, né, do novo Código de Processo Civil, e dos principais problemas da sentença de uso capião perante o registro imobiliário. Isso foi um momento bem especial, muito bom. Revi colegas, foi o ambiente, para mim foi prazeroso, como aqui também está sendo por outro aspecto, aqui é por causa da música, né? Que a gente se sensibiliza logo direto por conta disso. Mas veja, ali naquele momento teve uma ponto que me trouxe reflexão, me levou à reflexão, foi o seguinte: quando a lei de registro público fala dos títulos, e ela vai para os títulos judiciais, ela elenca como título judicial carta de sentença, o formal de partilha, carta de revogação e tem o mandato. Mandato. Aí, tudo bem, então tá lá. Todos esses são títulos judiciais. Lá não tem sentença, que é um detalhe. Só que de vez em quando aparece um ofício, né? Isso também é um ofício. O juiz manda um ofício, né? Isso, é um ofício. E a gente vai naquela técnica de dizer, não, o nome dado não é o... Então a gente diz, o ofício que foi recebido como mandado. Então eu resolvo dessa forma. Mas aí tem um artigo lá embaixo. Aí vai vigorar ali o princípio da instrumentalidade das formas. Isso. Então aí eu recebo lá embaixo aliás, o 226 da Lei de Registro Público diz assim: no caso de uso capião, o mandado conterá todos os elementos necessários para a matrícula. Aí, qual é a finalidade desse artigo? Ele está dizendo que, para o caso do uso capião, seguramente tem que ter os dados da matrícula. Mas ele está dizendo que só vale como título judicial o mandado? Por que ele não falou, no caso dos títulos judiciais, conterá? Mas ele falou, no caso de uso capião, o mandado. Então, uma interpretação seria: o instrumento adequado quando o uso capião é o mandado. Para mim, a principal finalidade desse artigo é dizer, olha, lá tem que dizer tudo que tem. Por quê? Aí vai. Porque se lá só disser registre em favor de Beltrano, eu vou precisar dos elementos. E se ele não me der os elementos, eu vou começar a fazer um julgamento também. Porque o juiz, quando julgou, ele não só julgou que o Beltrano ele exerceu a posse, mas onde ele exerceu a posse. Então ele tem que dizer, olha, foi exercida a posse nessa área aqui. Isso faz parte da coisa julgada. Então se ele passar isso para mim, eu posso mudar a parte julgada. E se ele deixar que o usuário traga, o usuário pode trazer uma coisa diferente do que foi julgado.
Então é muito complicado isso. Por isso que eu acho que a finalidade desse artigo é dizer, olha, o título que foi enviado deve amarrar os elementos. Aí veja, ele traz para mim, e aí o juiz se preocupou com a natureza do bem, se era rural ou se era urbano. Ele tratou, por exemplo, se toda a usucapião foi tratada porque ele residia, então ele tratou como urbano. Então o juiz, e lá na lei de registros públicos, ele diz como é que se caracteriza o imóvel urbano e como é que se caracteriza o imóvel rural. Então, para o imóvel urbano, ele pede o sequencial, ele pede a medida de perimetragem. Já para o imóvel rural, ele pede a CCIR e outras coisas. Então, é importante que o juiz defina o que vai. Mas aí, geralmente não vem, esse é o ponto. Vem uma área, mas pelo menos vem dizendo se ele está tratando como rural ou urbano. Até porque, por exemplo, nós temos um caso específico da usucapião especial rural, né? Da constitucional. São 50 hectares. E nesse caso existe um ponto que é o valor mínimo, área menor. Mas vamos lá. Aí ele vem, e normalmente não vem com reserva legal, nem vem com APP. Nem fala desse assunto. Não fala. Aí não se fala desse assunto. É a regra geral. Aí eu recebo lá, eu olho, poxa, tá tratando como rural, e ele não vem falando nem de reserva legal, nem de APP. E eu entendo que o cidadão se tornou proprietário. E, portanto, ele deve ser o proprietário. Eu não deveria bloquear esse reconhecimento da propriedade. Mas eu devo dizer, na minha opinião, que ele está com uma disponibilidade prejudicada, porque ele ainda não atendeu. Se eu vou e não vejo manifestação do INCRA, nem dos órgãos ambientais, sobre aquele aspecto, eu digo, olha, isso aqui está tudo pendente. Aí eu digo, olha, essa é a minha solução. Eu digo, olha, eu vou registrar, vou abrir a matrícula, mas vou dizer que há uma pendência no que se refere à reserva legal, à reservação, georreferenciamento. Veja que tudo isso é para ter. E não pronto. Você entrou numa questão, eu ia falar agora há pouco, para a gente se antecipou, e até para a questão do nosso tempo, porque nosso slide só pode. E qual é o objetivo? 59 minutos. Isso, só falta 14. Entender isso aí, né? É o seguinte. Eu só queria, doutor Sérgio, aproveitar esse momento para dizer o seguinte, porque o grande. Estou vendo aqui, não sei nem quantas pessoas estão, mas o negócio está animado aqui. Está animado? Tem nomes aqui, vários nomes aqui, então que me deixou até feliz. Olha aí. Pessoas aqui, alguns eu conheço, outras não, mas a maioria conheço aqui de alguma forma. Não vou citar ninguém para não ficar chato, né? Então, mas eu quero... Mas estão falando alguma coisa boa ou coisa ruim? Não, eu só estou vendo entrou. Só entrou. Eu tenho muita familiaridade nisso aqui, mas... Vamos lá. Sim, mas vamos lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse ponto aqui é importante para o nosso contato. Então, eu criar um canal. Eu tenho muito interesse na regularização dos imóveis. Então, eu gostaria que... E aí eu vou, se me permite, eu vou dar o meu WhatsApp. Quem tiver interessado, quiser debater, quiser atuar lá, então anotem aí quem tiver. 9 é o 81, né? O prefixo 998794634. Vou repetir. 81998794634. Então vamos ao debate. Eu tenho um grupo com a OAB, eu tenho um grupo de debates em que eu trago as questões e a gente vai tentando resolver. Mas, doutor Sérgio, eu me interrompi. A questão é a seguinte. Eu perguntei, né, se o fato da sentença... Porque, fazendo aqui um parênteses, eu pessoalmente acho que, atualmente, acho que o mais adequado para o título a ser expedido para o ofício do registro de imóveis seria uma carta de sentença. Porque ali vai uma planta, ali vai o memorial descritivo, ali as cópias, ali vai a certidão do trânsito em julgado, então ali vão outros elementos que estão nos autos, que podem ajudar bastante o registrador, né? E aí, doutor, uma coisa assim, eu nem... Do que ele transcrever tudo aquilo no mandado. Eu não tinha muito conceito de carta de sentença, certo? Aí o doutor vai me ajudar. Inclusive eu falei hoje lá para o pessoal, só porque qual a importância de uma carta de sentença? Porque a carta de sentença não é só o conjunto, mas é um conjunto formatado. Porque vem dizendo a folha de rosto, quais são as peças e o que tem ali. Porque quando eu recebo peças, posso ter trocado. Por exemplo, pode ter sido apresentado um formal de partida, pode ter sido apresentado uma proposta de formal de partida inicial, mas houve uma segunda
e o que foi julgado foi essa segunda, né? Então, é importante que tenha aquela formalização da secretaria para a gente saber onde começa e onde termina, e que nada foi introduzido ali, porque ali vai ter a fé pública da secretaria da vara. Por isso que eu concordo com a carta de sentença. Essa ideia da carta de sentença é isso mesmo, né? Ela tem uma folha de rosto, tem uma numeração, tem todo um conjuntinho para a gente dizer, é aqui que eu vou usar. Mas chegam para a gente sentenças. Porque é o seguinte, no mais das vezes, as petições iniciais, vamos dizer assim, pelo menos algumas delas, são, elas não têm elas têm uma deficiência na descrição do imóvel. Eu já peguei petições que você não tem todas as áreas, todas as medidas perimetrais, tem certa deficiência e termina às vezes a sentença passando por cima disso. Então é uma dificuldade para abrir uma matrícula. Sim. Então, mas a planta tem. Isso. Então isso é um elemento que ajuda, né? Mas eu quero chegar ao seguinte, no imóvel rural, por já depender, lógico, da área, já existe uma obrigatoriedade de estar georreferenciado. Sim. E se eu não estou enganado, eu acho que é o parágrafo 3º do 225, diz que o imóvel, nos autos que envolvem o imóvel rural, tem que ser descrito por georreferenciamento. Me leva a entender que na usucapião de imóvel rural, aí eu quero saber, esse imóvel já deveria estar georreferenciado. Isso já para ver a petição inicial. No meu entender, sim. Agora eu não sei, eu confesso que eu não sei operacionalmente junto ao INCRA como é que funciona. Porque vamos supor, o cara não tem nem matrícula, o INCRA vai aceitar, porque não é só georreferenciado, é georreferenciado certificado junto ao INCRA. Essa certificação do INCRA não é dizendo que aquilo é o exato. O INCRA só diz uma coisa, que aquilo não há sobreposição, que é o que ele quer dizer. E o que é que ele pode dizer? Ele olha lá, bota lá no programa e diz, olha, essa poligonal não se sobrepõe a nenhuma outra que eu tenho cadastrado nesse momento. Porque pode surgir depois. Pode surgir depois um conflito. Então a certificação é essa. Então aí é isso que o INCRA... Porque aí isso envolve também essa outra questão. Vamos imaginar que isso chegue perante o juiz uma petição inicial, tal, e se referindo a imóvel rural, mas a descrição do imóvel não é de georreferenciamento. Que, por incrível que pareça, eu acho uma descrição super incompreensível. Isso, inclusive, eu fico pensando, né, naquele princípio da especialidade objetiva, para fazer uma boa descrição, para deixar ele bem individualizado. Quer dizer, a matrícula, aliás, porque, me corrija se eu estiver errado, quer dizer, o eixo central da matrícula é uma boa e perfeita descrição da coisa, tanto é que a matrícula já começa pela descrição do imóvel. Aí veio agora com vértice, não sei o quê, vértice com vértice. Você fica sabendo, será que fecha aqui? Não, e outra coisa, e onde é isso? Né? Não, e você fecha aquela poligonal, fecha, né? Ele sai indicando os pontos lá, será que fecha mesmo? Mas aí onde é isso, né? Mas aí ele tem um memorial, está certificado junto ao INCRA, aquele memorial bate com uma planta, teoricamente, está lá dito. Então você pega o ângulo, dá um ponto e dá um ângulo de direção, e dá uma dimensão. Aí você chega no próximo ponto e assim por diante. Mas eu concordo que é confuso. Você lendo ali não vai jamais... Também é falta de costume da gente, né? Mas dificilmente você, a partir de uma leitura do georreferenciamento, você vai imaginar como é aquela poligonal. Então, porque é o seguinte, não deveria também ter a descrição do memorial descritivo? Sim, tem, então. Tem a poligonal. Porque eu já vi uma matrícula com o georreferenciamento, só tinha as indicações do georreferenciamento, acredita? Mas ele ficou tão esquisito. Não, mas ele porque o georreferenciamento não prescinde de medição, né? Não, ele tem as medidas. Tem que ter? Ele tem as medidas. Não precisa. Não precisa sim. Porque ele tem um ponto com as coordenadas, tem o ângulo que ele vai e a distância que ele vai. Porque ele fala, eu estou nesse ponto e vou partir com tal ângulo e vou andar tal distância, 100 metros. Aí eu chego no próximo ponto. Aí ele diz as coordenadas desse próximo ponto, qual é o ângulo que ele vai partir e qual é a distância que ele vai andar. Né? Então você tem a poligonal sendo fechada. Se você for desenhando, você vê que ela fecha. Se você vai seguindo outra. E isso está numa planta.
e você vai conferir naquela planta se Mas a fica. minha preocupação era exatamente isso. Se também do mandado, ou da carta de sentença, da sentença do juiz, seja o que for, se o imóvel rural não estiver com aquela descrição georreferenciada, isso também seria um impedimento para abrir a matrícula? Volto a dizer, pela legislação deveria ter. Agora, como é que isso resolve? A sistemática que eu entendo é o juiz reconhece e ele oficia ou ele leva o usuário com uma sentença para ir lá no INCRA e certificar. A não ser que ele tenha matrícula anteriormente. Vamos supor que haja uma matrícula. Se há uma matrícula, ele talvez consiga, a questão da titularidade, aí eu não sei, tenho dúvida em relação ao INCRA, se o INCRA aceita que o possuidor requeira o georreferenciamento de uma matrícula que ele ainda não é o proprietário. Então talvez ele precise da sentença do juiz reconhecendo que ele é o proprietário e leva ao INCRA, e o INCRA faz o georreferenciamento e aí ele vem e traz. Aí eu tive um caso particular, que eu até coloquei, encaminhei esse caso, que eu vi o seguinte. Isso eu vi no IRIB, né? IRIB Responde, que é o Instituto de Registradores Imobiliários do Brasil. Então, a questão era, houve uma sentença e o usuário foi com a sentença junto ao INCRA para obter o georreferenciamento do CCIR. Sim. O INCRA se negou a fazer porque a área era menor do que a fração menor do parcelamento do imóvel rural. Sim. E o registrador se negou a registrar porque não atendia, não tinha os elementos da matrícula. Então o registrador não registrou, porque era rural, precisava dos elementos da matrícula e foi, essa dúvida foi julgada procedente, ou seja, não houve o registro. Então, nesse caso a solução foi assim. O que acontece na maioria das vezes lá do que eu vi? Chega a sentença sem o georreferenciamento e sem o CCIR. Aí eu digo, providencie junto ao INCRA, tanto o georreferenciamento quanto o CCIR. E eu boto isso como exigência. Mas eu permitiria, se ele me pedisse, que eu abrisse a matrícula do imóvel descrito como está, colocasse como pendência O georreferenciamento. georreferenciamento. Essa é a solução que eu dou. Entendi. Por quê? Por que eu acho que essa solução é melhor? Veja, a determinação é que eu devo abrir matrícula com os elementos, está lá na lei de registro, CCIR e georreferenciamento. Mas se eu não abrir essa matrícula, ou ficar lá com uma pendência, e se vier um mandado judicial de uma penhora do imóvel pertencente a esse cidadão, eu vou dizer que ele não tem imóvel lá registrado, porque eu neguei a registrar. Então, Pronto, agora conta a questão. se eu registrar, então se eu registrar e colocar o nome dele, vier, ele está lá como proprietário, sabe? Se me pedirem a certidão de imóvel, ele tem. Ele é proprietário do imóvel que ainda está irregular. Mas digo. Não, é o seguinte, então, essas perguntas têm a ver com o seguinte, a minha preocupação para que o título judicial, a sentença de usucapião, que vai por mandado ou carta de sentença, possa não sofrer um óbice intransponível, né, no registro imobiliário. Seja porque não fala da reserva legal, seja porque não fala do APP, seja porque não está com descrição georreferenciada. O importante aqui também, mesmo que haja, vamos dizer assim, esses esquecimentos do processo judicial, que isso não possa ser objeto, a minha dúvida é essa. Se isso vai gerar a impossibilidade, você está me dizendo que não. Vai gerar pendência. Eu adoto. Vai gerar pendência. Eu adoto pendência. Pode ser até que eu seja punido por isso. Não, mas assim, eu acho que a política é correta. Só que eu vou colocar como pendência e... Mas aí uma outra questão para a gente poder encerrar, que o nosso tempo está encerrando. Isso. Por exemplo, o indicador real serve exatamente para o registrador fazer a pesquisa pelo bem. Sim. Não georreferenciado, essa pesquisa vai ser como, hein? Como é que fica a descrição do indicador real? Porque no indicador real não é a poligonal, é a granja, porque se ele... Sim, está pela denominação. Denominação. Então isso não altera, né? Agora, essa denominação é uma denominação de relativa variação, né? Então, se você cadastrou de uma maneira que não é aquela que vai ser buscada, É porque eu estava... melhor é o indicador pessoal. Eu Porque pelo pessoal, cara, aquele proprietário, aí eu vou nome e CPF.
Agora, a denominação é a Granja São Judas Tadeu. Aí coloquei lá, Granja São denominação. Então ele vai localizar essa granja, né? Que não é a poligonal, não é o georreferenciamento. A gente vai ter aqueles pontos, não é pelos pontos que a gente procura. Não existe uma busca pelas coordenadas georreferenciadas. Tá certo? Por isso que teria que ter pelo menos uma descrição mínima dela. Veja, essa questão bate uma outra só. Geralmente nesses processos, trazer certidões dos proprietários, né? E do imóvel, da justiça. Como é que eu faço uma pesquisa de bens na justiça? Não existe. Nenhum processo é vinculado aos bens. Qual é o processo que se vincula à casa 250 da justiça? Não tem. Mas quando a gente pede as certidões, é pelo menos para saber se não tiveram ações contra aquela pessoa. Sim, mas é só Aí, uma pessoa. veja, localizou, para saber do que se trata. Sim. Para saber se é uma reintegração de posse. Mas, por exemplo, eu não tenho uma certidão negativa em relação ao bem casal. Não tem. Né? Apesar que a lei dá a entender que você poderia pesquisar. E seria até interessante que houvesse isso, né? Um campo do processo, e se houvesse direitos reais, qual é o imóvel que está vinculado ali? Porque eu poderia pedir, eu quero ações relativas à casa 250 da rua José Bonifácio. Aí haveria uma certidão. Seria interessante que houvesse isso na justiça. Não há, o que me consta não há. Só em relação às pessoas. Né? Mas a lei fala isso. É verdade. Bom, Valdeci, nosso tempo acabou. Obrigado aí você por esse bate-papo, né, por esses esclarecimentos. Sobretudo, né, para os operadores do direito que não estão no dia a dia, né, no envolvimento com as exigências que são próprias do registro público. Né? Bem, para mim Mas esse assunto não está encerrado não, né? A gente já vai voltar a falar. Eu queria dizer o seguinte, porque aqui foi uma conversa assim, digamos, um bate-papo mesmo, né? Bate-papo. Porque a gente foi no ping-pong de ideias, não teve uma sistemática de apresentação, e eu acho que a gente contribuiu para despertar de que o tema é rico, o tema tem muita coisa para ser estudada. Eu estou longe de ser um conhecedor do assunto, eu estou me deparando com ele. A gente deu um pontapé inicial. Tem muita coisa a ver com ele, nenhuma pretensão de estar ensinando, mas vamos levar para o debate. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado. Deixa aí. Acho que depois que o tempo já fechou ali, ele já cai automaticamente. Estava acompanhando? Caiu? Não, estava não. Aí, olha, gente que sobe. Eu ia botar aqui, rapaz, mas me deu um pau aqui no computador, eu ia acompanhar daqui. Rapaz, quantas pessoas estavam? Ei, pode vir, baixa ali. Tu acompanhou aí com a quantidade de pessoas? Sim. A gente chegou a ter simultâneos 48 pessoas É bom. ao mesmo tempo. É bom. Mas no total acho que chegou a mais de 200. Foi mesmo. Entre aleatório e entrou. Tá,